Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, estarei aqui na turminha 19FC01, através desse conteúdo online de forma bem maravilhosa. Hoje a gente vai estar falando do capítulo 6, ainda do livrinho, de profissão de cuidador. Vamos aí encontrar esse conteúdo na página 31, então acompanhe aí, fazendo todas as anotações, e aí eu vou estar depois no WhatsApp com vocês, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, e aí a gente vai estar podendo interagir, bater aquele papo legal. Então, logo após esse conteúdo online, estarei disponível com vocês no WhatsApp, certo? E aí a gente vai estar falando um assunto bem bacana, que é relação interpessoal. Nossa Senhora, isso é super necessário mesmo na profissão de vocês. Então, fiquem aí ligadinhos e acompanhem comigo todo esse conteúdo online que está maravilhoso para vocês. Então, vamos iniciar? Conto com vocês, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala em relações interpessoais, a gente vai ver hoje o cuidador e a pessoa cuidada, o cuidador e a equipe de saúde. Então, é super importante vocês estarem refletindo sobre essa relação entre o cuidador e também a família, que é um componente extremamente importante e imprescindível no cuidado que vocês vão prestar a esse paciente, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro questionamento que eu faço com vocês. Vocês sabem o que é relação interpessoal? Já ouviram falar nesse termo? Relação interpessoal. O que será? Vamos pensar, vamos desmembrar a palavra. E aí, conseguiram entender o que significa isso? O que se passa na cabecinha de vocês? Vamos abordar então. Para a gente falar de relação interpessoal, a gente tem que falar de relações humanas, no geral. Para saber lidar com pessoas, precisamos entender que existem as relações interpessoal. E o que seria isso? Relações entre pessoas. E a relação intrapessoal, como o nome já está falando. Intra é dentro, ou seja, relações com você mesmo. Porém, para que você possa ter uma relação boa entre pessoas, você primeiro precisa estar bem consigo mesmo. Vocês não concordam comigo? Então, é extremamente importante a autorreflexão, que eu venho falando todos os dias para vocês. O momento que vocês precisam ter para vocês mesmos. Então, é extremamente importante vocês ficarem atentos e também ter esse cuidado com a pessoa de vocês. Para eu poder fazer outra pessoa bem, primeiro eu preciso estar bem, tá certo? Então, vamos cuidar primeiro dessa relação intrapessoal, para depois a gente passar para a relação interpessoal, que são as relações entre pessoas, combinado? Então, vamos lá. Pontos que podem prejudicar o relacionamento interpessoal, essa relação entre pessoas. Não ouvir o outro. Gente, eu costumo muito falar isso. Primeiro, gente, Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca só. O que é que vocês acham? Ouvir mais e falar menos. Isso é um exercício que muita gente tem dificuldade. Poxa, precisamos ouvir mais. Às vezes a gente não dá a oportunidade do outro falar. A gente, quando ele começa a falar, você já começa a interferir a fala do outro. Então, muitas vezes, ele só quer mesmo você para ouvi-lo. São pessoas que muitas vezes estão necessitando desse ouvido, necessitando dessa atenção. Interromper o outro quando fala, gente, é um ponto muito negativo. Precisamos ouvir tudo que ele tem para falar. Deixa a outra pessoa falar, deixa a outra pessoa colocar para fora, externar tudo o que ela está sentindo. Quando ela terminar, você volta e vai pontuando tudo o que você queria pontuar, tá certo? Então, isso é muito importante, ouvir para depois falar, tá certo? Falar em tons agressivos. Muitas vezes eu digo que isso é uma técnica para a gente conseguir harmonizar o ambiente, harmonizar essa relação interpessoal.
né? Geralmente, às vezes, quando se entra em um conflito, o outro, ele começa a falar com tons de forma agressiva. E aí eu digo a vocês, faça o diferente, faça o diferencial, faça de forma que você sabe que aquela outra pessoa vai entrar na mesma sintonia que você. Então, não responda com os tons agressivos, certo? Então, responda de forma tranquila. Olha, e até mesmo se coloca um pouco no lugar dele. Olha, eu entendo a sua falta de paciência, eu entendo o seu conflito, mas que tal a gente fazer dessa forma? Vamos experimentar a gente agir assim? Então, assim, você desarma outra pessoa. Agora, se você responde no mesmo tom de voz que ele respondeu te agredindo, vai gerar um conflito, uma bola de neve sem tamanho, né? Então, impor suas ideias sem se preocupar com a ideia do outro. Então, vamos lá. A gente precisa se preocupar com o outro, sim. Então, eu preciso, como eu acabei de dar o exemplo. Olha, eu te entendo, mas o que é que você acha da gente fazer dessa forma? Então, quando você pergunta o que é que você acha, você está incluindo ele no seu contexto. Você está incluindo ele na sua ideia. Então, você está se importando com ele e não você está impondo uma ideia, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Vamos pensar dessa forma que a gente terá uma desenvoltura, um comportamento melhor, uma relação melhor entre as pessoas. Não compreender as outras pessoas. Gente, faça uma autorreflexão. Precisamos compreender, precisamos entender os conflitos e os desafios e toda essa angústia que está gerando na outra pessoa. A gente precisa ter compaixão, tá certo? Não se colocar no lugar do outro. Então, a prática da empatia é algo primordial. Vamos colocar assim no lugar do outro. Então, você, enquanto cuidador, sempre se coloca no lugar do paciente. Poxa, se eu fosse o paciente, será que eu ia gostar de tá agindo assim, né? Do cuidador tá agindo assim? Então, é muito importante. Será que na hora do banho, se eu estiver fazendo o banho dessa forma, será que se eu fosse o paciente eu iria gostar? Então, é extremamente importante esse cuidado de ter empatia pelo outro. Então, vamos ter esse carinho, vamos ter essa atenção, vamos ter esse cuidado, tá certo? Então, é importante ter confiança, amenizar os conflitos, certo? Transmitir amor, ter compaixão e principalmente o diálogo, gente. É extremamente importante dialogar. É extremamente importante ver a versão do outro, ouvir o que o outro tem, o que está gerando conflito para ele e o que eu posso estar amenizando nessa situação. Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter compaixão, vamos ter confiança no que estamos fazendo, que é extremamente importante. O cuidador e a pessoa cuidada. Qual é o seu maior desafio agora? Você que está começando com essa profissão. Adquirir confiança, ganhar confiança desse paciente. Então, eu preciso criar um elo, criar um contato, ter o toque, para que a gente comece a adquirir a confiança, a ganhar confiança desse paciente. Então, é todo um trabalho de formiguinha, é todo um percurso, que a gente tem que percorrer. Ter paciência e calma é primordial, é perfil. Eu falei, inclusive, já para vocês em outra aula. É perfil do cuidador ter paciência e calma, saber lidar com os conflitos, Não consigo, não sei, não posso, não vou. Gente, são frases que acaba fazendo com que o nosso organismo gere energias negativas e a gente realmente não consiga alcançar, não saiba realmente. Então, a gente tem que começar a internalizar. Eu posso, eu consigo e eu vou realizar. Então, precisamos implementar essas frases dentro da nossa cabecinha. E se você acha que você tem dificuldade com aquilo, vamos tentar se aperfeiçoar, vamos buscar uma alternativa e não simplesmente
se deixar como vencido, né? Por vencido. Tratar de acordo com a idade. Então, assim, eu tenho muito cuidado para passar para vocês. Quando vocês estão cuidando de uma criança, vocês precisam utilizar a linguagem dela, tem que vivenciar a vida dela de acordo com o desenvolvimento infantil. Então, a gente não pode introduzir na rotina desse paciente coisas que não são da idade dela, brincadeiras que não fazem parte do desenvolvimento daquela idade. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente vai desenvolver uma rotina para o nosso paciente, certo? Então, eu estou falando aqui da criança porque eu vejo muitas crianças agindo de forma adulta, vivendo um contexto adulto. E muitas vezes é o contexto que ele vivencia dentro de casa. Então, se ele só tem adultos pensando como adultos, agindo como adultos e não obedecendo a fase dele, daquela criança, essa criança vai perder a infantilidade, ela vai perder o processo, né, de desenvolvimento ideal que ela precisava ter. Nunca discuta com a equipe ou alguém da família na frente do paciente. Gente, não vamos evitar de todas as formas essa discussão, esses conflitos. Eu sei que geralmente há um desconforto, gera um desentendimento, mas no sentido tranquilo e não como um conflito. E mesmo que tenha esse desentendimento, mesmo que não tenha essa compreensão da equipe, é importante que o paciente não esteja presente nesse momento. Porque a partir do momento que o paciente está presente, você vai passar insegurança para ele e ele vai começar a gerar um conflito interno e um conflito interpessoal, que aí é o conflito entre você e ele. E vocês vão acabar perdendo essa confiança, perdendo essa credibilidade. E isso não é interessante, podendo vir a prejudicar até o trabalho de vocês, tá certo? O cuidador e a equipe de saúde. Gente, é importante que haja uma harmonia, é importante que haja uma continuidade. Como assim, Priscila? Eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que o paciente de vocês precisam fazer fisioterapia. E aí o paciente está indo para a fisioterapia agora, junto com você. Chegando lá, o fisioterapeuta vai desenvolver algumas atividades voltadas para ele. Só que o fisioterapeuta acredita que para ter uma tarefa, para ter um resultado eficiente, eu preciso que haja uma continuidade dentro de casa, uma continuidade extra fisioterapia. E que continuidade é essa? Compete a você, cuidador, né? Trazer essa continuidade depois, quando sair lá quando sair lá da fisioterapia, né? Vamos voltar para casa com esse paciente. E aí chegou minha vez de agir, tá? Para que aquele resultado que o fisioterapeuta fez dê certo, tenha uma continuidade. Mas não, às vezes acontece do fisioterapeuta fazer todo um trabalho, executar toda uma tarefa. Quando chega em casa, o cuidador não executa a parte dele. E aí dá tudo errado, não vai ter uma continuidade, não vai ter um processo efetivo. Então, é importante que haja uma boa comunicação entre o profissional cuidador e todos da equipe multidisciplinar, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o nutricionista. Então, é importante que haja esse elo, que haja essa comunicação, tá certo? E que tenha também entre vocês, entre a equipe, uma confiança, porque não adianta trabalhar sem ter uma confiança, né? E que haja um bem comum, todos voltados a pensar no bem-estar do paciente. Então, lembrar, eu estou aqui trabalhando em equipe para trazer um bem-estar ao meu paciente. Então, é importante que haja essa harmonia em toda a equipe. E não você fazer um trabalho pensando só em você. Não podemos. O fisioterapeuta fazer um trabalho pensando só dele, sem saber, sem lembrar que existe toda uma equipe por trás que está auxiliando nesse processo também. Então, não adianta eu ter um nutricionista ótimo,
tenho um fisioterapeuta ótimo, mas a cabeça do meu paciente não está funcionando da forma devida. E aí eu preciso da ajuda, de um apoio do psicólogo. Só que você não está passando todas as situações que esse paciente está tendo para a família, e a família acaba não contratando essa terapia com psicólogo. Então, faltou esse seu olhar sensível e essa comunicação entre a família e entre o paciente, ou entre a família e entre o profissional de saúde, para que você tenha depois uma relação entre a equipe de saúde, né, que seria você e o psicólogo. Então, é extremamente importante esse elo, esse cuidado, tá certo? Então, vamos lá. Então, o cuidador e a equipe de saúde é ok. Agora, vamos lá. O cuidador e a família. Gente, em primeiro lugar, respeito. Como assim respeito? Respeito diante a família. Respeito diante da história que essa família tem. Às vezes a história dessa família diverge com a sua história, ou seja, é totalmente diferente com a sua história de vida. Os princípios dessa família é totalmente diferente dos princípios da sua, mas isso significa dizer que eu não posso me adaptar e entender que aquele paciente está inserido dentro desse contexto e que eu não posso tirar ele de dentro desse contexto. Apenas eu posso ajudar ele a ser uma pessoa melhor, mas não fazendo com que ele esqueça tudo que ele viveu, toda a história, né? Então, Priscila, eu tenho que me adaptar a essa realidade, a essa história familiar. Eu tenho que entender que eu estou apenas ali para contribuir com o bem-estar dele e não interferir no contexto familiar que ele é inserido. E aí eu gosto de falar muito da questão religiosa, dos hábitos, dos costumes que aquela família tem e que muitas vezes vai de forma bem distinta dos seus princípios e da sua crença, né? Vamos supor que a pessoa é do candomblé, essa família é do candomblé, e você é evangélica, é protestante. E aí você vê que diverge muito, né? A crença de vocês são diferentes. Então, mas você tem que entender que aquela família tem um contexto e que a sua família tem outro contexto. Cabe a você respeitar, tá? Outra coisa importante é a divisão, né, de tarefas. É importante que a família tenha as tarefas dela e é importante que você tenha as suas tarefas, que diverge. Você não é família, você é um profissional de saúde e a família tem que entender isso, que existe a tarefa familiar e existe a tarefa do cuidador, tá certo? Outra coisa, em discussões familiares, procurar o melhor para o paciente. Então, quando a gente está vendo que há um conflito ou até mesmo que está tendo uma conversa entre o cuidador e a família, qual é o bem comum? O que é que a gente tem que buscar? Qual é o nosso objetivo? Não é o bem-estar do paciente? Então, vamos focar nesse bem-estar do paciente. Então, a família e o cuidador têm que estar com esse mesmo pensamento, com esse mesmo propósito. Atenção às fofocas. Cuidado, seja uma pessoa neutra, não se envolva nessa coisa ruim que a gente chama, né, esse telefone sem fio. Você passar coisas que não são interessantes, não são positivas. Então, tenha cuidado, não se envolva com isso, tá certo? Se posicionar com profissionalismo. Então, eu tenho consciência de todas as minhas atribuições, tenho consciência do meu perfil, tenho consciência dos meus objetivos, né? Então, eu preciso agir como um excelente profissional. Saber separar o pessoal do profissional, tá certo? E aí encarar tudo isso como família e o profissional como uma parceria. Vocês estão ali como parceiros, um para auxiliar nas atividades do outro, um para ser o complemento do outro e nunca um para sobrepor o outro. Você não pode sobrepor a família, você não pode trazer à tona o papel de um pai, ou de uma mãe ou de um filho. Você é um profissional e não um pai, uma mãe, um filho. Você não pode fazer essa função de pai, de mãe nem de filho. Você está ali
para ajudar, para colaborar com toda essa situação, com todo esse contexto, tá certo? Então, muito cuidado com essa situação para que vocês não venham sobrepor, né? Tirar a função tão importante que é a função da família. Muitas vezes eu vejo o familiar jogar toda a carga para o cuidador e se ausentar completamente. Então, mostra a essa família o quanto o papel dela é importante, mostra a essa família como é fundamental a participação dela, como é importante ela estar inserida nesse contexto do cuidado, tá certo? E você vem como um complemento, você está ali para auxiliar essa família nesse contexto, tá? Então, isso é extremamente importante. Tenham muito cuidado no momento de estar trazendo essa fala para a família. Não fale com imposição, não fale com arrogância. Mostre a ela apenas a importância da família para aquele paciente que está ali necessitando de amor, de carinho e de cuidados, tá certo? Vamos lá. O próximo, eu acho que a gente precisa falar das relações interpessoais, né? E que vocês entendam que ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Gente, essa frase é extremamente importante. Cada ser humano tem sua particularidade, cada ser humano tem sua história de vida, cada ser humano tem sua forma de pensar, cada ser humano tem sua forma de agir, tá certo? Cada ser humano possui hormônios que funcionam de determinada forma. Então, não queiram achar que existe uma forma lógica, que existe uma matemática, que existe uma coisa onde A mais B é AB. Isso não existe. Para cada situação, certo? Se eu, como cuidadora de fulaninho de tal, agir com ele dessa forma e deu certo, não significa dizer que José vai agir com Joana e vai ter o mesmo resultado do que o meu. Não, porque cada história é uma história diferente. Cada ser é um ser pensante de forma diferente. Cada ser tem uma forma de agir e é diferente da sua forma de agir, tá certo? Então, a gente precisa entender esse contexto no geral, para que a gente possa compreender o outro, porque o outro não é igual a ninguém. E aí, cada um tem o seu jeitinho. Então, não vamos levar tudo como uma regra, porque essa regra, quando se trata de pessoas, não existe. Regra que eu digo assim, que é uma fórmula já pronta para agir. Então, o que pode dar certo com uma pessoa, pode não dar certo com outra, tá certo? Então, muito cuidado quando a gente fala de relações interpessoais. Vocês precisam ter essa atenção, ter esse olhar sensível pelo outro, tá certo? Então, é isso. O assunto que eu queria passar para vocês de relacionamento, de relações interpessoais, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nosso exercício de fixação, ele é do mesmo jeito, onde vão ter perguntas e você vai marcar uma alternativa que é correta, da mesma forma. E aí, só para a gente finalizar, tentando refletir o nosso conteúdo de hoje, e aí eu pergunto, vamos lá, vou trazer uma situação. Você está trabalhando em uma casa como cuidador e presencia uma discussão familiar onde o paciente é agredido verbalmente. O que se pode fazer nesse tipo de situação? Então, o que você faria? Como é que você agiria diante de uma situação dessa? Lembrando de tudo que a gente conversou, lembrando de tudo que foi abordado no conteúdo online de hoje. Né? Como é que se você posicionaria? Qual é o seu papel? Qual é a sua função diante de uma situação, de uma discussão familiar? E aí, pensem, respondam com atenção e a gente vai estar num próximo encontro falando de leis, né? Falando de legislação dos idosos, um assunto bem importante. É importante vocês saberem quais são as leis, quais são os direitos desses idosos, para que vocês possam buscar junto com eles esse cuidado
de forma mais regrada, de forma correta. Então, o próximo conteúdo online também vai ser show de bola. Eu espero que vocês acompanhem, estejam presentes aí assistindo os conteúdos, certo? Não deixe, por favor, de realizar as atividades e entregar no prazo. A gente precisa contabilizar a frequência de vocês. A partir do momento que vocês não fazem, não assistem, não realizam essas atividades, vocês acabam ficando com prejuízo, né? E eu não quero que ninguém tenha esse prejuízo nessa situação que a gente está passando. Então, conto com o apoio de vocês, conto com a participação de vocês, realizando as atividades em dia, e eu vou estar disponível para dar toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado que vocês precisam em relação a essas atividades e esse conteúdo online de hoje, tá certo? Um grande beijo e até o nosso próximo conteúdo online. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Nunca abandone os seus sonhos, os seus objetivos por conta de outra pessoa que não acredita em você, que não quer lhe ver feliz. Acredite, passe por cima de todas as dificuldades, por cima de tudo que vocês têm e que vocês acham que é correto e alcance, sonhe e concretize esse sonho. Beijos e até o nosso próximo conteúdo online. Tchau, tchau!